Fofas! Fala, fofas! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal novamente. Meu nome é Augusto Bax, sou investidor em criptomoedas há pelo menos 400 bilhões de anos. E hoje nós vamos falar sobre, de novo, o inverno. Ontem nós tivemos, então, eu estou seguindo um roteiro aqui. Eu até queria mostrar para vocês as coisas que eu quero falar hoje. Vai ser bastante coisa até. Mas aqui está o nosso querido roteiro. Ó. Hoje vai ter o roteiro. E, basicamente, nós vamos falar um pouquinho sobre o preço primeiro, depois vamos falar sobre a Solana. Então, no caso do BTC, pessoal, o gráfico do BTC, né, a gente tem, então, aquela manipulação de preços, smart money, aquela história toda que eu já comentei com vocês, que a gente já falou ontem. Mas para quem perdeu a live de ontem, eu acredito que o preço do BTC vai testar esse fundo mais uma vez. Esse fundo aqui de 25 mil dólares mais uma vez. O preço sai do capote para um lado, vai para o outro e volta para um determinado valor, onde nós temos uma diminuição de volume, uma aceitação maior de prejuízo e geralmente consolidação de um fundo. Então, o 25 mil dólares hoje é o fundo mais próximo do BTC, que ainda não foi retestado e que, na minha opinião, vai sofrer essa manipulação durante o mês de junho. Eu acho que nós vamos ter um mês do OGI, um mês também de reteste dos 25 dólares, para que depois, possivelmente, a gente consolide um fundo e que pode acontecer essa migração, essa transação de ciclo, né, de um extenso período de baixa para um período de talvez uns 3 meses a um semestre de alta entre junho e julho. Mas, sabendo que a gente pode cair mais, dependendo das questões macroeconômicas, né? Se o S&P continuar derretendo, se o apetite ao risco continuar sendo diminuído e aquilo tudo que a gente falou ontem, né? Que a gente vai, pela primeira vez, experimentar o que vai acontecer com os preços do mercado cripto em relação a um mercado numa condição de apertamento quantitativo, que é uma das manobras do Federal Reserve de tirar a liquidez dos mercados e, além do aumento da taxa de juros, né, ter um mercado que possa ter um pouquinho mais de força para o lado da recessão. Ainda a recessão ela não foi confirmada aqui nos Estados Unidos, então as pessoas não estão levando em consideração uma recessão agora, mas isso pode acontecer devido a principalmente esse enxugamento aí, essa drenagem de dinheiro pelo Federal Reserve dos mercados, tá? Então nós temos o seguinte, Fofoletes, eu ainda acho que nós vamos retestar esse fundo aqui de 25 mil dólares mais uma vez. Eu acho que a gente tem que aproveitar essas situações para estudar o máximo possível e tentar ver quais são, para onde o dinheiro está indo. A gente estava até falando de soluções de segunda camada da rede Ethereum na live fechada agora, que pode ser uma das possibilidades, onde está recebendo bastante recursos. E aí a gente está vendo todas as possibilidades de poder se beneficiar de um movimento como esse. Só que se a gente pegar aqui, por exemplo, o gráfico da Solana ontem, a Solana ela chegou até a perder um pouco de valor também. Ela já caiu bastante em relação ao Bitcoin, né? Então a Solana, por exemplo, ontem ela teve mais uma quedinha um pouco mais forte aqui. Ela chegou a cair, deixa eu ver aqui, se eu não me engano, 16% ontem. Então ela teve uma queda bem interessante. E, na minha opinião, ela e outras altcoins têm tudo para continuar caindo enquanto o Bitcoin aumenta o seu espaço e aumenta a sua dominância, né? Cara, não tenho dúvidas que hoje o melhor ativo para se estar exposto no mercado cripto, né, é o Bitcoin. Se você for ver, a gente está em franca tendência de alta, né? Então a gente está fazendo topos e fundos ascendentes acima da média 8 na dominância, eu quero dizer. Então, na dominância significa que nós estamos em franca tendência de alta na dominância do Bitcoin em relação a todas as outras moedas. Praticamente, se você for ver aqui no gráfico de 4 horas, um fundo triplo ou um OKI, né? O famoso OKI, que é geralmente um gráfico majoritário de reversão de tendência majoritária. Então, nós temos um período aí que, na minha opinião, vai ser cabuloso para as altcoins, e por isso que eu estou 100% exposto em Bitcoin. Tem pouquíssimo Ethereum aí que eu estou usando na rede Optimism para fazer trades e tal, mas não chega a ser nem 5 Ethereums. E o resto está tudo em Bitcoin, a média da praia, que na minha opinião, acho que para se manter exposto no inverno, eu prefiro ficar exposto em Bitcoin, que é a maior e que é a que menos sofre
ela é volátil também, mas ela não é tão volátil quanto as altcoins. Então, eu acho que nós vamos ter, com esse apertamento quantitativo, uma oportunidade de acumular Bitcoin barato e algumas altcoins mais baratas ainda durante esses próximos 2 anos aí. Próximos 2 anos não, próximo 1 ano e meio, então até o final de 2023, eu acho que nós vamos ter um mercado um pouco mais difícil para quem quer ter lucro, quem quer conseguir lucro, por exemplo.